Fala, meus torcedores, minhas torcedoras, esse aqui é o canal do Meio Armadores, eu sou Adiel Reis e a gente vai falar de futebol por aqui mais uma vez, porque esse é o objetivo do canal, principalmente esse é o objetivo desse vídeo, falar de futebol brasileiro. E se você se interessou pelo assunto, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos ao vivo. Nós fazemos também transmissões em segunda tela de jogos da Champions, jogos da Série C, Série B e da Série A, porque não do Campeonato Brasileiro. A gente está sempre transmitindo muito conteúdo de esporte, de futebol aqui para você, tá bom? Em resumo, para falar de Campeonato Brasileiro, qual é a ideia desse vídeo? A ideia desse vídeo é conversar com vocês sobre a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu aqui, conversando com os meus botões, decidi simular a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, tendo como parâmetro alguns aspectos, né, de desempenho das equipes, levando em consideração os 5 últimos resultados das equipes no Campeonato Brasileiro. A gente vai discutir aqui um pouco sobre como as equipes estão dispostas na classificação, vai simular os resultados e no fim do vídeo a gente vai também simular uma classificação após a 31ª rodada. E se você concordar ou discordar comigo, fica até o final do vídeo, veja onde o seu time vai ficar depois dessa simulação da classificação após a rodada 31 com os nossos resultados aqui, e aí você pode concordar ou discordar de mim nos comentários. E se esse vídeo for legal, bombar e todo mundo comentar, realmente a gente começa a fazer a partir da 31ª rodada até a última rodada. E será que seu time vai cair? Vai ser campeão? Vamos conversar daqui a pouco. Vamos para a nossa análise. Então, vamos analisar a tabela do Campeonato Brasileiro. Esta é a classificação. Botafogo liderando com 61 pontos, Palmeiras ali coladinho com 60 pontos na briga pelo título, ambas as equipes com 30 jogos. Lembro que isso é importante, existem algumas equipes aqui como o Internacional, por exemplo, que tem 49 pontos, mas tem 29 jogos, o Flamengo que tem 51 pontos, mas tem 29 jogos, Atlético Mineiro, esse é o inimigo da tabela do Campeonato Brasileiro, porque ele está vivo nas 3 competições, não cai de nenhuma, parece que vai chegar na final da Libertadores. Tá difícil para a CBF arrumar uma data para realocar o jogo dele. E o Atlético Paranaense, que tem 29 jogos, está na zona de rebaixamento. Esse é um detalhe muito importante também. Então a gente vai analisar. Essa é a classificação de momento, tá? Até a gravação desse vídeo teve um jogo remanejado, inclusive, que aconteceu. O Vasco venceu o Cuiabá. O Vasco chegou aos 30 jogos, chegou ao total de 40 pontos na 10ª colocação, praticamente ali não tem mais chances de ser rebaixado e briga diretamente ali por uma vaga, talvez, né, na Copa Libertadores, mas com certeza na Sul-Americana ele vai estar encaixado ali. O Atlético Paranaense tem um jogo a menos, perdeu para o Fluminense por 1-0 no jogo da terça-feira, tá com 31 pontos, mas tem um jogo a menos. Uma vitória, vamos considerar que ele chega até o 34, a quantidade de pontos, 34 pontos, e sai da zona de rebaixamento com esse jogo a menos. Essa é a classificação de momento, tá? E agora nós vamos pegar os jogos da 31ª rodada, nós vamos colocar os placares aqui com base, como eu falei, com base dos 5 últimos jogos, desempenho fora de casa, desempenho em casa, como a equipe tem se portado diante de adversários diretos, tanto pela parte de cima da tabela quanto pela parte de baixo, ali na meiuca também. É importante a gente analisar isso e nós definimos uns placares aqui para a gente simular. Claro, você pode muito bem discordar ou concordar. É um pouco de aposta, um pouco de palpite, mas também tem um pouco de análise. Não tem nada de estatística. A gente só considerou aqui alguns desempenhos, os desempenhos das equipes no geral, nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, para poder trazer aqui um pouco de digamos, de torcida, achismo, análise e também, por que não, né, um pouco de secar alguns adversários para de repente ajudar talvez o Corinthians, que é meu time, ou o Botafoguenses a serem campeão palmeirense. Vamos ver como é que essa análise ficou após essa simulação dos placares. Então tá aí ela, a rodada de número 31 tá disposta aí para você.
No nosso simulador. A gente vai simular os placares aqui. Como eu falei, é um pouco de palpite, mas também um pouco a gente fez um levantamento aqui das últimas 5 partidas do Campeonato Brasileiro, média de gols e tudo mais, para a gente chegar a uma pequena previsão do que pode acontecer nessas partidas do Campeonato Brasileiro. É claro, o futebol tem um imponderável, aquilo que o Kleber Machado gosta muito de falar nas suas transmissões, mas eu acho muito difícil que fujam dessa ideia de rodada. Os placares podem sim assim, variar um pouco, mas em questão de média, de questão de sofrer gols dentro de casa, fazer gols fora de casa, a gente tentou chegar aqui numa ideia de como as equipes podem chegar para essa última rodada. É uma questão que, assim, o qualitativo pode variar um pouco, mas vamos considerar apenas o desempenho das equipes no Campeonato Brasileiro para a gente chegar o mais próximo possível do que pode acontecer nessa rodada, tudo bem? E vamos falar da primeira partida, que é Grêmio e Atlético Goianiense. O Grêmio tem se mostrado muito competitivo em casa, apesar de oscilar bastante no comando do Renato Gaúcho. Mesmo assim, jogando contra o Atlético Goianiense, que faz bons jogos, chega perto de venceu o Fluminense de uma maneira surpreendente, até jogando em casa, mas quando se trata de jogar fora de casa, não tem sido competitivo. E assim, vamos colocar uma vitória da equipe do Grêmio por 2-0, que seria o resultado ideal. A torcida do Grêmio ficaria feliz, a do Atlético Goianiense entenderia que jogar contra o Grêmio na Arena do Grêmio é muito difícil, mesmo sendo o Grêmio nessa fase não tão boa que tem sido 2024, por todas as questões extra-campo e também desempenho dentro de campo. O Grêmio vence o Atlético Goianiense e também praticamente ele garante sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Internacional. Esse jogo tem um ponto do seguinte: o Atlético Mineiro não vai jogar talvez 100% da sua força nesse jogo, porque vem ressaqueado de uma vitória por 3-0 na MRV Arena contra o River Plate. Uma vitória, uma grande partida do Davidson, Hulk, talvez sejam os jogadores que serão poupados nessa partida. Não sei até que ponto o Diego Milito vai tentar poupar energias para o jogo de volta contra o River Plate lá no Monumental de Nunes, com mais de 80 mil pessoas. Tem essa questão também. Um jogo difícil. A gente poderia aqui dizer assim que seria um empate o resultado mais provável, mas o Atlético Mineiro, mesmo poupando suas energias contra o Internacional, que oscila bastante fora de casa, empata muito, perde bastante jogos também, vamos colocar aqui um resultado de 1-0 para o Atlético Mineiro, pelo fato de jogar em casa e ter uma defesa bem sólida em relação ao Internacional. O resultado seria esse, o provável, um jogo de poucos gols, um jogo muito pegado. Atlético Mineiro Internacional 1-0. Esse jogo aqui é interessante, Vitória e Fluminense. Esse jogo aqui é muito interessante porque ele é um confronto direto. O Fluminense agora, já depois da vitória no jogo atrasado contra o Atlético Paranaense, alguns dizem que garantiu sua permanência na Série A, matematicamente ainda não. Só que o Vitória tem jogado muito bem dentro de casa. Esse é o ponto. O Vitória tem jogado muito bem, tem sofrido gols dentro de casa, só que tem jogado bem. Se a gente entender que o desempenho do Flamengo e o desempenho do Fluminense tem sido de fazer um gol por jogo, o Vitória também chega nesse ponto, porque ele sofre sofre gols em casa e precisa sempre virar o jogo para conseguir. Ou geralmente faz 2-0, mas ele tem sofrido gols em casa. Se a gente tirar uma média desse desempenho, o empate não seria um resultado absurdo. 1-1, por exemplo, que é o resultado que eu previ para esse jogo, que a gente imaginou para esse jogo, não seria um resultado absurdo. Pelo contrário, acho que seria um resultado completamente previsível de acontecer. Flamengo e Juventude. Esse aqui é um jogo que vai complicar a vida do Juventude. E o Flamengo, mesmo praticamente abrindo mão de disputar o Campeonato Brasileiro com 100% da sua força, tem um elenco muito forte, não pode se deixar abrir mão de desempenho jogando em casa diante de um Juventude, por exemplo. Eu imagino que um 3-1 tranquilo da equipe do Flamengo complicaria muito a vida do Juventude. E o Flamengo, assim,
mais uma vitória diante da sua torcida. É o que se imagina que vai acontecer nesse jogo. O Flamengo é amplo favorito, Juventude é um azarão e surpreenderia muito se vencesse o Flamengo do Maracanã. Vasco e Bahia. Esse jogo aqui é um jogo que o Vasco tem melhorado nas últimas rodadas, ok. Só que passou um tempão sem vencer. Joga muito bem, chega perto e, enfim, vem assim ainda dolorido da eliminação na Copa do Brasil. Venceu o Cuiabá por 1-0. Só que jogando contra o Bahia, que mesmo assim, mesmo com toda essa oscilação, tem se mostrado uma equipe consistente fora de casa. Eu confesso que consigo imaginar o Vasco perdendo em casa para o Bahia por 2-1, porque o Bahia tem se mostrado muito consistente, mas é aquilo que eu falei, o Vasco marca gols em casa, mas também sofre gols em casa, e esse foi inclusive o fator de eliminação da equipe na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. Então 2-1 para o Bahia não seria um resultado também fora do normal. Palmeiras e Fortaleza. Esse é um jogo que muita gente apostaria que seria assim, um jogo de muitos gols. Sim, imaginei 4 gols. O Palmeiras tem sido assim uma equipe que dentro de casa praticamente imbatível, não tem jogado aquele futebol vistoso de 2021, 2022, enfim, do ano passado, inclusive, um futebol com tática, um futebol com versatilidade técnica, mas tem sido um futebol efetivo, né? Quando tem precisado dos seus atacantes, eles têm se mostrado efetivos quando a bola cai para eles. Um 3-1 da equipe do Palmeiras contra o Fortaleza seria um resultado nada fora do normal, e assim, imagino que o Palmeiras já joga aquela pressão para a equipe do Botafogo, que tem um confronto muito difícil. Red Bull Bragantino e Botafogo, essa é aquela partida perigosa para a equipe do Botafogo. Eu não estou dizendo aqui que o Botafogo vai começar de novo aquela derrocada, mas eu apostaria muito no empate, pela maneira como as equipes vão chegar. O Bragantino teve a semana toda para se preparar, e é a mesma coisa que eu falo do Atlético Mineiro com o Internacional, só que o Botafogo vai jogar fora de casa, e o Botafogo tem um elenco que foi desgastante, mesmo ganhando por 5-0 do Peñarol. Foi desgastante a questão do foco, a questão da mentalidade. Eu não sei até que ponto Arthur Jorge vai colocar a equipe 100%, sabe que precisa, mas o físico vai exigir, né? Então vamos ver como a equipe vai se comportar. Tem o jogo da volta ainda contra o Peñarol. Então são detalhes que tem que ser considerado. O empate não seria surpreendente em nenhum momento entre Red Bull Bragantino e Botafogo. E como vocês já podem prever, pela vitória do Palmeiras e o empate do Bragantino, teria uma troca ali no comando da liderança. Atlético Paranaense e Cruzeiro na Liga Arena. Para quem assistiu os últimos jogos do Atlético Paranaense contra Corinthians e contra Fluminense, sabe que a equipe tem jogado bem partes dos jogos, parte dos 90 minutos. Esse provavelmente vai ser um jogo daqueles. O Cruzeiro vem de um empate na semifinal da Sul-Americana por 1-1, jogando em casa, não jogou bem também. Fernando Diniz está iniciando um trabalho. Pode ser a primeira vitória do Fernando Diniz sob o comando do Cruzeiro, comandando o Cruzeiro contra o Atlético Paranaense? Pode. Esse seria o resultado que eu colocaria. Muita gente vai dizer que não, que o Atlético Paranaense jogando em casa ele é forte e tudo mais, mas a questão anímica da equipe, a questão anímica do Atlético Paranaense, depois de ter sido derrotado para Corinthians e para Fluminense, e depois de ter estado em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, ter essa queda, vai se manter na zona de rebaixamento, muito por conta desse desempenho nos jogos. De 90 minutos, você conseguir jogar bem 30, 35, não é suficiente para garantir uma vitória. Cuiabá e Corinthians. Bom, esse jogo aqui, todo mundo vai, enfim, discordar ou concordar. Os torcedores do Corinthians vão gostar do resultado que eu vou colocar aqui, mas vai ser um jogo chato de se assistir, querendo ou não. O jogo do primeiro turno foi assim, e acho que o jogo do segundo turno também vai ser assim. Cuiabá e Corinthians. Cuiabá é o mandante do jogo, mas enfim, vai ser um jogo muito amarrado. O Corinthians
empatou com o Racing por 2-2 na Copa Sul-Americana, já está sendo pressionado na competição, foi eliminado na Copa do Brasil, sabe que seu principal foco é se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu não me surpreenderia de vencer, do Corinthians vencer o Cuiabá, mas sempre, claro, né, a defesa do Corinthians tem oscilado bastante. Nos últimos 5 jogos a equipe pegou gols em todos, então 2-1 para o Corinthians seria o resultado. Claro, o Corinthians tem uma ascensão, mas é uma ascensão oscilante. No Campeonato Brasileiro venceu a equipe do Atlético Paranaense por 5-2, uma vitória impressionante. E depois disso, empatou com o Flamengo, empatou com o Racing. Não perdeu nos últimos 3 jogos. Marcou gols em 2 deles. Conseguiu marcar 7 gols. Só que aí tomou 4. Né? Então, pelo conjunto da obra do Corinthians contra o Cuiabá, que perdeu para o Vasco por 1-0, 2-1 seria o resultado previsível. Uma vitória do Corinthians também não seria fora do normal. Por fim, Criciúma e São Paulo no Heriberto Rios. São Paulo favorito. Tem aquela questão que o torcedor do São Paulo pode pedir para os jogadores abrirem mão da vitória, mas eu acho que o São Paulo é muito favorito para ganhar do Criciúma. 2-0 não seria um resultado fora do normal também. Vencer a equipe do Criciúma, que está lutando contra o rebaixamento. E assim, com todo o respeito à equipe do Criciúma e com todo o respeito também à equipe do São Paulo, acho que o São Paulo tem que jogar esse Campeonato Brasileiro para chegar na parte de cima e tudo mais. E ele não tem nada a ver com a situação do Criciúma. O Criciúma alcança um desempenho em algumas partidas assim, que joga partidas impressionantes fora de casa, e quando chega em casa oscila bastante. Uma vitória do São Paulo não seria também uma situação fora do normal pelo placar de 2-0. E essa foi a rodada 31 simulada aqui no canal do Meus Armadores por mim, Adiel Reis, tá? Eu sei que o Estevão é São Paulino, o Cássio é vascaíno, mas eu acho que eles gostam. O Cássio nem tanto, né? Que eu imaginei que ele fosse perder em casa pro Bahia por 2-0. O Estevão, São Paulo ganha por 2-0. Corinthians 2-1 sobre a equipe do Cuiabá. Esse foi o resultado que eu soube hoje gravando esse vídeo. Você que pode estar assistindo aí, pode discordar, pode concordar, mas isso foi o que eu imaginei, com base em um pouco de estatística, um pouco de análise, também um pouco de palpites aqui do que pode acontecer nessa rodada. Eu acho que eu não fui tão mal assim. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, depois dos resultados da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro sendo simulados aqui neste vídeo, a gente vai também simular uma classificação, por que não, após a 31ª rodada também simulada neste canal, neste vídeo. E tá aqui a rodada 31 e a classificação após esses resultados. E a gente chegou à conclusão de que uma mudança importante aconteceria na parte de cima do Campeonato Brasileiro, com a liderança do Palmeiras por 1 ponto, ultrapassando o Botafogo. Um empate do Botafogo contra o Bragantino e uma vitória do Palmeiras em cima do Fortaleza. Fortaleza que se mantém em terceiro lugar com 56 pontos, o Flamengo chegando aos 54, um jogo a menos, 2 pontos atrás do Fortaleza. Mudança importante aqui no 5º lugar, São Paulo chega ao 5º lugar com 53 pontos, ultrapassando o Bahia, que chega aos 49 também, e o Internacional, que cai para a 7ª colocação justamente por ter uma vitória a menos em relação ao tricolor baiano. Cruzeiro ficaria em 8º com 47 pontos, o Atlético Mineiro com 44 pontos na 9ª colocação, Vasco da Gama em 10º com 40 pontos, o Grêmio sobe bem para 11º com 38 pontos, avançando, classificando inclusive para a Sul-Americana e chegando de fato, se mantendo na Série A. Fluminense em 12º com 37 pontos. Criciúma, 13º com 36 pontos, correndo risco de rebaixamento. Ele está à frente do Corinthians, que sobe para a 14ª colocação, chegando aos 36 pontos. Pelo número de vitórias, o Corinthians chega à 8ª vitória e o Criciúma já tem 9. Bragantino cai para a 15ª colocação com 35 pontos. Também é uma situação importante a gente pontuar aqui, né? Mesmo empatando com o Botafogo, fica com 35, correndo risco sério de rebaixamento. O Juventude, derrotado pelo Flamengo, fica com 34 pontos, né? E ali na 16ª colocação,
O Juventude aqui, ele não tá com 30 jogos, ele tá com 31 jogos, só pra gente corrigir. O Atlético o Vitória fica na zona de rebaixamento com o empate com o Fluminense, chega aos 33 pontos. Atlético Paranaense, derrotado pelo Cruzeiro, fica com 31 pontos. Detalhe, tem um jogo a menos, pode chegar aos 34 e colocar o Juventude na zona de rebaixamento. Cuiabá, derrotado pelo Corinthians, se mantém com os 27 pontos. E o Atlético Goianiense fica com os 22 pontos. Essa é a classificação simulada por este vídeo após a nossa simulação dos resultados da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de ver os comentários do pessoal concordando ou discordando, clubista ou não, se esse vídeo foi clubista ou não. A gente pode conversar aí nos comentários para ver o que vocês acharam, pessoal. Esse foi o vídeo simulando a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente também simulou a classificação para você aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, comente aqui se você gostou. Se você não gostou também, é muito importante que você comente, ative as notificações. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, porque a gente gosta mesmo de acompanhar a opinião dos torcedores, mesmo que a gente não concorde em tudo, porque o futebol ele não permite que a gente concorde em tudo. Eu acho que é muito interessante ouvir a opinião de você, torcedor. Foi muito bom ter a sua companhia aqui nesse vídeo. Se tudo der certo, na próxima rodada a gente também faz uma simulação e aí, inclusive, a gente poderia fazer um vídeo verificando, comparando o que a gente fez aqui nessa simulação com o que aconteceu de fato. Vamos esperar até a segunda-feira, ao final da rodada, eu gravo um vídeo aqui para vocês, a gente faz uma análise do que a gente comparou para o que de fato aconteceu. Tô curioso para saber como é que vai acontecer, viu? Até a próxima, não deixe de se inscrever, siga o Meu Armadores no Instagram para acompanhar toda a nossa agenda, viu? Até mais, valeu e falou!